de estágio supervisionado, a nossa última aula desse estágio. Hoje, dia 7 de junho de 2025. Nosso conteúdo desta aula. Vamos finalizar aqui falando sobre as datas importantes, relatório final, notas e relatório do SAT. Bom, pessoal, aqui as datas, né? Não vou ler as que já passaram, nós estamos aqui seguindo a ordem cronológica. Só tem uma data aberta, que é a data do relatório final, que fecha dia 15/6, tá? A data mais importante. Lembrando que o relatório final não pode ser atrasado. E aí a disciplina encerra dia 19. A partir do dia 15, vou me dedicar a corrigir os relatórios, os documentos, né? Fechar a nota, tá bom? E até dia 30 eu pretendo finalizar essa tarefa e deixar as notas para vocês, tá bom? Bom, sobre o relatório final, é só relembrando, tá, pessoal? Uma revisãozinha bem rápida, porque já falamos na aula passada, tá? Tem um modelo, na aula 12 nós falamos sobre isso, né? Tá lá na aula 12 o modelo no AVA. Lembrando que você pode melhorar esse modelo, pode acrescentar algumas coisas, tá? O relatório final é um conjunto, né, dos anexos de todos os documentos que nós fizemos até agora, iniciando lá no relatório inicial, tá? Mas é óbvio que você tem que digitar algumas partes para não ficar só, né, uma coxa de retalho lá, um anexo, outro. Então, você vai costurar isso que a gente fala, vai digitar textos. No modelinho está muito claro isso aí, tá bom? Então, vai ter uma introdução que você vai digitar. Em cada sessão você vai escrever alguma coisa, tá bom? E a conclusão. O modelinho está lá, bem tranquilo. E não pode esquecer que vai postar na aula 13, o modelo está na aula 12, tá? Mas o campo de postagem na aula 13. Até dia 15, transformado em PDF. Se você tem alguma dúvida, na aula passada eu falei melhor um pouco, mas dei exemplos de como você pode anexar os arquivos, tá? Transformar em PDF, isso tudo a gente já falou bastante. As notas, pessoal. Então, só lembrando, né, a parte burocrática imposta pela lei, pelo FT, que é a parte do convênio, tá bom? E do SAG, preenchimento do sisteminha de estágio. Se você não fez isso, infelizmente, é reprovação sumária, tá? Isso já deixei bem claro desde o início da aula, não é culpa do professor Paulo, não é estratégia minha, muito pelo contrário, né? Só para explicar mais uma vez, já que é a última aula, até tentei negociar, fiz uma reunião, mas é obrigatório, tá? Então, se você não tem, infelizmente, tem que reprovar. Supondo que você fez tudo bonitinho, convênio, ou a escola já tinha convênio, preencheu o site, pegou a assinatura, tudinho, então você já começa com 2 pontos, tá? Cumprindo todos esses requisitos. Aí vem as notas parciais de cada atividade, né? Tá aqui embaixo, eu não vou comentar de novo, porque já falei isso, né? A somatória dá 10 aqui, sendo que a última é o relatório final, tá? Só somar essas notas aí. Se você enviou algumas atividades atrasadas, não tem problema, mas vai descontar uma pequena parcela na conta lá, tá certo? E é claro, até pelo compromisso, já deixei bem claro que não pode atrasar mais do que 3, né? Atrasar 1, 2, no máximo 3 atividades, tudo bem. Lá no final eu vou falar mais um pouco por que disso, tá, pessoal? Então, só relembrando que o relatório final não pode atrasar, né? Dia 15, ok? Pessoal, enviou tudo, tá? Relatório final, tudo bonitinho lá, até dia 15, por isso que eu deixei 4 dias, né? Então, do dia 15/6 até dia 19/6, você tem um prazo aí para preencher esses relatórios no site, tá? O relatório é bem simples. Quem que vai preencher, né? O estagiário tem um relatório e o supervisor. Vou mostrar um modelinho aqui do supervisor, que eu já fui supervisor também, tá? Só pra gente ver como é que é. Então, vou colocar aqui, ó, só um minutinho, que eu já vou localizar a pasta aqui. Vamos lá, ó. Aula 14, tá? Então, esse aqui, ó, só para vocês verem, conversar com o professor, esse aqui é como se fosse o professor supervisor que está trabalhando com vocês, tá? Então, no final vai ser isso aqui, o relatório, mas é só de marcar, tá? Tem vários campos que ele vai marcando, né? Avaliação do desempenho do estagiário, bom, muito bom, regular, insuficiente, tudo marcado, bem simplesinho, tá bom? E aí, depois que ele preencher isso daqui, você assina, o supervisor assina e eu assino, tá bom? E do estagiário não tem aqui, mas é muito simples também, bem parecido, ok? Voltando aqui, pessoal. Só para deixar bem claro, eu tenho que assinar, só que eu vou assinar só depois que eu corrigir, tá bom? Até porque esse relatório é relatório final, né? É comprovando que o aluno fez tudo. Então, eu não posso assinar o relatório se o aluno não fez tudo, né? Às vezes ele vai lá, preenche esse relatório e não mandou o relatório lá no AVA, não fez as atividades certinho, tá bom? Então, vou demorar um pouquinho a assinar isso aí. Tem que ter um pouco de paciência. Mas aquela data que eu falei, né? Até no máximo até dia 30 aqui, eu vou entregar as notas. Então, quanto antes você fazer, melhor. Eu deixei até dia 30 aqui, ó, até porque tem um supervisor, né? Não pode colocar uma data e falar, ó, professor, é obrigado a fazer isso até dia tal. Mas aí você tem que ir conversando,
já comentei algumas vezes, vai conversando com o professor. Ô, professor, só falta essa tarefa lá, preenche lá por gentileza. Senta do lado do professor, leva seu computador. Já expliquei isso várias vezes, né? É um favor, tá? Mas é até dia 30, pessoal. Só lembrando que isso não vai reprovar, tá? Olha aqui que não tem essa nota desse relatório, exatamente porque depende do supervisor, tá bom? Mas é bom, sempre estou falando isso, né? Já que é uma obrigação. É bom deixar em dias. Pode ser que lá na frente, quando for formar, isso dê problema, tá? Que os sistemas são interligados na FT. Então pode ser que você não consegue finalizar seu currículo para formar. Então por isso que é bom deixar tudo certinho. Mesmo que eu fui lá, lancei a nota, você foi aprovado, termine isso daqui, tá bom, pessoal? Relatório no SAGE. Então, palavras finais, pessoal. Esse foi o nosso primeiro estágio, né? Trabalhei com vocês aí, tivemos muitos problemas, mas é assim mesmo, né? A gente vai vendo que quando chega na parte prática é onde surgem os problemas, né? Muita burocracia, mas é característica, né, da vida moderna, não tem outro jeito. Como eu falei atrás, tentei simplificar o máximo possível, algumas coisas eu consegui, outras não, tá bom? Então tem burocracia do lado da UFT, do SAGE, na hora de assinar o termo, né, na hora de fazer o convênio, tem a burocracia das secretarias municipais, estaduais, da superintendência. Mas é isso, o mundo é isso, né? Não adianta ficar reclamando. O estagiário, futuro professor, tem que ter dedicação. É uma profissão que manda muito você ter dedicação. Tem que ter uma dedicação extrema, tá, pessoal? Compromisso, claro, né? E seriedade. Bom, não sei se consegui, mas tentei passar isso para vocês, né? No sentido de colocar as atividades, cobrar, dar uma data, se atrasou, diminuir um pouquinho da nota, mas nesse sentido aqui, tá bom? Por que isso é importante, pessoal, né? A gente fala muito em mudança do país por diversos motivos, tá? Eu não vou ficar aqui pregando o que é melhor, o que é pior, mas cada um tem a sua demanda e há um consenso que o Brasil precisa melhorar, o país como um todo, né? E educação é um dos caminhos. Talvez o único, talvez o melhor. Também não vou fixar isso, tá? Mas, né, nós fazemos parte disso. E às vezes as pessoas reclamam muito, a educação do Brasil é ruim por causa disso, do outro, a pública, mas está lá dentro e não faz nada. Então, a minha mensagem final é isso, né? Como fazemos parte do processo, nós temos que dedicar o mais possível. Claro que às vezes tem uma limitação, a gente também não pode resolver tudo, mas aquilo que a gente consegue, pelo menos, né, uma contribuição já ajuda bastante, né? E infelizmente a gente, às vezes, né, trabalhando há muito tempo, já estou na educação desde 2002, às vezes a gente vê muitos profissionais que não tá nem aí com isso, é assim mesmo, se conforma, não se dedica, não tem compromisso, não leva o negócio a sério, tá bom? E aí, para finalizar, né, partindo de cada um, a união faz a força. Se cada um fizer a sua parte, no final o todo também fez sua parte. Agora o contrário também é verdade, né? Se cada um deixa para o outro, é meu coordenador, é o sistema, é assim mesmo, e a coisa só tende a piorar. Então é isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse estágio, de coração, tá bom? E desejo vocês sorte na caminhada ainda. Tem mais 3 estágios. Não participarei desse porque estou saindo do curso, tá bom, pessoal? Mas é isso. Deixa aqui um grande abraço a todos e desejo sucesso na caminhada de vocês. Até uma próxima oportunidade, pessoal.